Tudo bom, pessoal? Vamos falar agora da parte de modelo de plantio de eucalipto, modelagem do modelo dos arranjos, espaçamentos do eucalipto, diferentes formas, né? E isso dando complemento na aula de implantação de povoamentos florestais. Bom, existem a possibilidade de diferentes modelos de plantio florestais com diferentes arranjos, por exemplo, integração lavoura, pecuária, floresta. Então, arranjos em linha simples, em bosque e por aí vai. A primeira forma de plantio, de arranjo, seria um arranjo para plantio para energia e celulose, o mais convencional. Então eu vou plantar isso num espaçamento curto. Então eu vou plantar num espaçamento 3x3, 3x2, 3x1, que é pouco utilizado, mais o 3x2, 3x3. E essa é a ideia para povoamentos com 7 anos. Então, povoamentos com ciclo de corte de 7 anos de idade. Então, nesse tipo de plantio, a gente já viu combate à mata competição, formiga, subsolagem com alveamento, adubação, plantio, colheita. E no final eu posso fazer via alto-fuste, ou seja, plantio de uma nova floresta, ou talhadia, condução de broto, condução de um broto, no máximo 2, quando a árvore do lado estiver morta. Então, esse é o sistema mais convencional, o arranjo mais convencional. Existem outras finalidades, então eu posso ter outras finalidades para plantio. Aqui nesse 3x2 e 7 anos eu posso mudar o espaçamento, né? Então, por exemplo, mas o arranjo é um arranjo único. Aqui eu posso, por exemplo, pensar no plantio de um mogno africano, que vai ser pelo menos 5x5, vai aumentar o espaçamento, o tempo de corte, mas o arranjo vai ser o mesmo. Arranjos de plantios para uso múltiplo é aquele tipo que eu uso ou posso usar talhadia composta, ou seja, eu faço corte de parte da floresta. Eu vou mostrar um vídeo aqui agora, justamente falando de um produtor que faz o plantio de uso múltiplo. De um lado da estrada que corta a propriedade do agricultor Oswaldo Deixin, no município de Vidal Ramos, encontramos eucaliptos de 1 ano. Do outro, mudas da árvore plantadas há alguns meses. Aliás, por todos os cantos da propriedade é assim. Nas terras, ele tem uma pequena fortuna em madeira. Em 20 a 5 hectares, são 50 mil pés de eucalipto. Eu cuido muito bem cuidado. Sempre os finais de semana eu sempre chego a fazer limpeza nele, né? Então eu sempre faço o seguinte, costumo sempre pegar a muda, comprar a muda e plantar. Não deixar ela no mato, morrer no mato. Sempre trazer ela limpinha, igual a outra lavoura, né? Porque a gente quer ver o futuro crescer, né? Então a gente não adianta plantar e não limpar. Tem que trazer no limpinho, né? Tá boa, né? Toda muda que o senhor planta, o senhor cuida? Cuido. Se não for para eu cuidar, eu não planto. E é bastante trabalho. É bastante trabalho. Isso O senhor não para o dia inteiro. Exige mesmo trabalho em cima, igual a outra lavoura, igual a feijão, milho, fumo. E ele sabe bem o que está dizendo quando fala que é preciso cuidar de cada muda. Não basta plantar, é necessário fazer o manejo correto, como em qualquer outra cultura. O extensionista da Ipagre, Flávio Majolo, diz que o ideal, antes mesmo de começar o plantio, é fazer um planejamento da propriedade. E, em primeiro lugar, quando se fala em planejamento, nós temos que planejar a área das culturas anuais, da pastagem, né? A área que vai ser usada para as florestas plantadas, no caso do eucalipto pinos,
respeitar a reserva legal, né, questão ambiental, respeitar as nascentes, os córregos de águas, né? Então, planejar a propriedade para nós não termos problemas futuros também. 1 ou 2 meses antes de plantar o eucalipto, é recomendado também fazer o controle de formigas, depois a adubação de base. Outro ponto importante é a compra das mudas. Elas devem ser de boa procedência e de uma espécie recomendada para a região. Depois disso, mãos à obra, mas nada de ser econômico com os espaçamentos. O pessoal costuma plantar muito junto porque acha que está ganhando. Não, está perdendo. Então, em resumo, se recomenda não plantar mais perto que 2,5 por 2,5. Ser um compasso bom para nós ter assim, uma rentabilidade boa futuramente. O eucalipto é uma árvore de rápido crescimento. Geralmente, com 10 anos, já está com tamanho bom para corte. Cada tora de eucalipto bem formada e de qualidade pode ser vendida no mercado por R$150, R$200. E é na hora de cortar e vender a madeira que o produtor vai sentir o preço da diferença de um manejo correto. Uma tábua como esta, sem nós, vale 30% a mais do que esta outra, cheia de defeitos. Por isso, além dos cuidados iniciais, também é preciso seguir, acompanhar todo o desenvolvimento da árvore. Aqui na propriedade do seu Osvaldo está sendo desenvolvida uma experiência para mostrar a importância do manejo correto. Em 2 áreas idênticas de 300 metros quadrados, uma ao lado da outra, foi plantada a mesma espécie de eucalipto, na mesma quantidade, na mesma época e com o mesmo espaçamento. A diferença está exatamente no manejo. Nesta área aqui, chamada de área de testemunho, não foi feito o desbaste, nenhuma árvore foi derrubada e também não foi feito a desrama, nenhum galho foi cortado. A madeira que vai sair daqui vai ser de baixa qualidade, com vários nós, defeitos, o que já não vai acontecer com a madeira que vai ser retirada desta outra área aqui, onde a condução foi feita de maneira correta. Aqui, além dos galhos terem sido retirados, foram derrubadas até agora 21 árvores. O que o técnico da EPAGRE e o produtor querem provar com isso é que nesta área, que acabou ficando com menos eucalipto, vai se tirar mais madeira e de melhor qualidade. Uma vez ao ano, o produtor e técnico medem a largura e a altura das árvores do experimento. Eles têm tudo anotado. As que não cresceram, que estão com problemas fitossanitários ou bifurcadas, são cortadas para abrir espaço para as outras crescerem, principalmente em espessura. Um dado interessante, isso foi feito em São Paulo e também pela EPAGRE Itajaí, né, com eucalipto grandes de 12 a 14 anos, né, sem manejo, em torno de 570 metros cúbicos, né, em 14 anos. Onde que, desse total, só 14% é para serraria. E nessa mesma gleba foi feito um teste com manejo, conseguiu-se 750 metros cúbicos, tá? Onde que 44% é madeira para serraria. Então o pessoal às vezes acha, mas se eu tirar uma árvore no meio, eu vou esperar para o ano que vem, eu estou perdendo. Não, eu estou ganhando. Se eu der espaço para outra crescer, porque vale mais a pena eu ter uma tora de 30 de diâmetro do que ter 5 ou 6 de 10. A retirada dos galhos só deve começar depois que o eucalipto atingir 3, 4 metros de altura e só deve ser feita no inverno. E é bom cuidar na hora de retirar o galho. É preciso cortar bem rente ao caule. Já a retirada das árvores de baixa qualidade deve começar a partir do 3º ano. A madeira destas árvores não é descartada, pode ser vendida ou utilizada para lenha. Que eu tenho 2 rapazes que plantam bastante fumo junto comigo, e então nós ainda gastamos uma média dos 400 metros de lenha por ano. E aí você vê, se fosse para mexer numa mata nativa, aí nós íamos 8 todo ano, né? Ia desmatar quantos hectares? E 1 hectare por todo ano, que é a média de 300 a 400 metros por hectare de mata nativa, né? E assim hoje eu não vejo, eu não mexo que o eucalipto é renda, né? Bastante rendimento, então mexo qualquer manhinha já dá para tudo. E cuida do meio ambiente? Cuidam do meio ambiente, bastante. Isso é o que mais eu estou fazendo hoje. Seu
Osvaldo já tem eucaliptos de 20 anos, com 60, 80 centímetros de diâmetro. E é assim que ele consegue ganhar em qualidade e em rendimento. A vida de seu Osvaldo foi e é de muito trabalho. Como muitos agricultores, enfrentou dificuldades e quase perdeu a terra. Mas hoje, mais do que nunca, o sorriso de seu Osvaldo vale ouro. E com a aposentadoria garantida, o agricultor tem motivos para sorrir à vontade. Pessoal, quando eu falo em escolha do que plantar, de material genético, aqui mostrando também um trabalho feito pelo pessoal da UFLA, mostrado pelo Produção Técnica Florestal, sobre justamente diferentes clones e diferentes materiais genéticos, espécies e as densidades e o volume produtivo. A gente já viu, acho que vai ser o primeiro contato em relação a isso. De eucalipto, madeiras de estudar e comparar. Vamos estudar e comparar características das madeiras de algumas das principais espécies de eucaliptos cultivadas no Brasil. Vamos utilizar para isso um trabalho de pesquisa realizado pelo Dr. José Tarcísio, coordenador técnico desse vídeo, utilizando árvores com mais de 15 anos de idade. Essas 7 espécies apresentam grandes diferenças entre si, tanto em termos de anatomia da madeira, quanto nas suas propriedades tecnológicas, normalmente percebidas apenas por engenheiros florestais e especialistas da área. Essas diferenças tornam uma espécie mais ou menos indicada para determinados usos. No que diz respeito à produtividade volumétrica de madeira, no trabalho do Dr. José Tarcísio, o Eucaliptus grandes se destacou. E vocês percebam, por exemplo, alguns eucaliptos que tiveram, por exemplo, o Stradora, ele teve um volume mais baixo, porém, quando for ver questão de densidade, ele tem uma densidade maior. Nesse trabalho, o Cloisiana teve 40 e a densidade dele é boa. Então, eu vou voltar aqui para vocês verem. Com um incremento de 63 metros cúbicos de madeira por hectare ao ano. A menor produtividade de madeira foi oferecida pela espécie Eucalyptus paniculata, com 26 metros por hectare ao ano. Vale destacar que essas diferenças de produção estão diretamente relacionadas às características da madeira. Por isso, quando o parâmetro de comparação foi a densidade em gramas por centímetro cúbico, e é isso que eu falei, ó. Por exemplo, o Stradora teve um incremento menor de crescimento anual, mas a densidade dele é a maior. O Cloisiana, ele 0,72 também, e ele tem uma produtividade de 41 metros cúbicos por hectare ano, não é ruim. O Grandes, a densidade dele é bem baixa, 0,49. Então, a densidade, que é uma madeira que vai queimar muito mais rapidamente, e aí, se for pôr na ponta do lápis, é uma madeira que tem um crescimento maior e uma densidade maior, ela pode ter um volume produtivo maior, por exemplo, para a energia. Então é isso que esse vídeo mostra para vocês. Outra questão que eu queria mostrar é a questão de uso de clone ou uso de semente. Então, aqui é um resultado preliminar de um trabalho que a gente fez, um plantio feito em 7 Lagoas, do lado de um ILPF com material genético e um 4-4, se não me engano. E o que a gente teve? Mentira, eu ia um 4-4 mais uma semente melhorada. O que a gente tem? Diâmetro médio dos dois muito parecidos, altura média do clone um pouco maior e o diâmetro da semente um pouco maior. Porém, o máximo no clone em diâmetro foi 14, na semente 19.
a altura foi mais ou menos a mesma. O que que isso mostra? E no clone e na semente teve umas falhas, uma mortalidade, e o clone não, mas ele teve uma média muito próxima, né? Um máximo muito próximo da média, ao contrário do semente. Quando eu vou plantar, por exemplo, o arranjo, que eu vou comentar para frente, tipo um ILPF, um arranjo, ou um arranjo para madeira que tem um stand baixo, às vezes é interessante eu plantar clone. Por quê? Porque eu garanto que eu vou ter todos os indivíduos de média 12 e a máxima 14, então eles vão ser todos os indivíduos mais próximos à média. Se eu trabalho com uso múltiplo, porque é isso que a gente vai falar agora, se eu trabalho com madeira para uso múltiplo, às vezes é interessante semente. Por quê? Porque ao usar o eucalipto a partir de semente, eu vou ter médias maiores. Então eu vou descartar as plantas de diâmetro menor, cortar e para lenha, por exemplo, os danos iniciais. E para o corte final, o material genético aqui, ele vai ser muito mais potencial de ter diâmetro alto, ou seja, uma madeira com maior volume do que a gente quer, do que o clone às vezes. Então é interessante, mas sementes melhoradas sempre. Seguindo em relação aos usos múltiplos, como é que funciona? Para uso múltiplo, em geral, planta espaçamento normal. Então, 3 por 2. 3 metros entre linhas, tá, tu vai passar aqui, e 2 metros entre plantas. 1.667 árvores por hectare. Aos 4 anos, especialmente eucalipto, tá? Eu deixo somente 1.000. Eu corto 666 plantas. E a gente vai ver depois que um dos tratos intermediários até os 5 anos é a desrama, que é o corte de ramos, que é a poda, né? E ele é feito, a poda até 3 metros de altura, a primeira, ela é feita somente em 1.000 árvores. Então eu já tenho que, no momento da poda, já definir mais ou menos quais são as árvores que vão sair nesse primeiro desbaste. Então eu corto as árvores menores com menor potencial e uso então derrubo elas e uso elas para lenha, por exemplo, carvão, lenha, etc. Aos 8 anos eu deixo 475 plantas, então eu tiro mais 525 plantas. Com 8 anos, essa madeira pode ser para moerão, para carvão e por aí vai, e para lenha também. Aos 11 anos, 238 plantas, que vai ser meu estande final. Então eu corto, aos 11 anos eu corto as demais, deixo 238 plantas melhores. O desbaste eu vou usar, por exemplo, para moerão, poste, entre outros. A parte mais baixa e a parte mais fina utilizar para carvão, etc. Aos 20 anos, eu corto o restante das árvores. Então, aqui, planejando um ciclo de corte de 20 anos, vou ter árvores de diâmetros muito grandes. Aqui, aos 11 anos, eu já tenho madeira com diâmetro para ser serrada. Mas aqui aos 20 eu vou ter madeiras de diâmetro bem maior para tábuas. Eu falei então de poda. Mas quando e até a que altura fazer essa desrama, eliminação de ramos? Não sei se vocês percebem aqui, ó, a desrama ela tem que ser feita bem rente à casca, sem danificar a casca. Primeiro, por que se faz desrama?
para evitar nó morto. Então, para evitar o tipo de nó que ele vai cair, soltar da madeira. Eu vou mostrar isso para vocês. Agora é a vantagem de estar gravando, né? Deixa eu parar aqui e mostrar nó morto e nó vivo para vocês. Pessoal, aqui nós temos o nó morto. Então o galho secou. O que acontece aqui? Essa madeira, ela tá solta da tábua principal. À medida que essa madeira seca, essa madeira pequena, que é o nó, ela vai se contrair, e essa também. Então ela vai formar um vazio aqui, que vai gerar isso aqui, ó. Aqui tem um buraco. O nó caiu. Já o nó vivo é o nó de uma madeira que não secou, ela está completamente encaixada na madeira. Então o nó vivo ele não vai se destacar, desprender. Eu acho até bonito, mas o nó morto ele pode gerar defeitos na madeira que são indesejáveis, né? Bom, então dando continuidade, faz-se a desrama para eliminar esses nós. Para eucalipto, desrama-se aos 2 anos, 3 e 4. 1.650, 300. Por quê? Porque quanto os 2 anos eu faço até 3 metros de altura, o rendimento é de 175. Aos 3, 6 metros, 650 de rendimento de planta, porque o rendimento é 95. Aos 4 anos, 300 até os 9 metros de altura. Esses 300 é mais ou menos a quantidade de planta que eu vou deixar no último desbaste. Então, para o último desbaste, para o corte final, eu vou deixar mais ou menos 300. Não compensa eu fazer desrama em 1.000 árvores até o final, até 9 metros. Primeiro, que o gasto é grande. E segundo, que eu vou usar madeira livre de nó, são mais as 300, né? Então não tem essa necessidade. E nas outras inferiores, porque a parte baixa da árvore que é mais espessa, se ela tiver sem nó, eu consigo levar para uma serraria e fazer uso múltiplo disso. Aqui mostrar um outro vídeo, que é do pessoal da Embrapa, mostrando prática de o objetivo aqui é mostrar um pouco para vocês a questão de condução de poda do componente florestal na integração aqui na Fazenda Gamada, nessa unidade de referência tecnológica. No caso aqui nós estamos com a Teca. Esse sistema foi implantado em janeiro de 2009. Em 2010, no auge da seca de 2010, foi feita a primeira desrama, né? A poda de condução de formação de copa para a qualidade de fuste. Para ver aqui umas cicatrizes das desramas conduzidas. Então, em 2010 foi feita a primeira desrama, em 2011 a segunda, e esse ano, agora 2012, vai entrar a terceira desrama. O padrão que foi utilizado como parâmetro para a altura dessa desrama foi até 6 centímetros de diâmetro. Então, a turma da fazenda monta um gabarito com 6 centímetros, até a altura que entrar os 6 centímetros de espessura é a altura para ser feita a desrama. Pessoal, então o que tem, na verdade aqui eu parei errado, que eu queria parar o vídeo, parei o vídeo rodando, parei o que eu estava gravando. O gabarito que ele falou é basicamente aquela questão da altura, porque dá mais ou menos no mesmo. Por quê? Esse gabarito, ele cria-se um gabarito, ele cria acho que não vou conseguir desenhar, um gabarito de 8 centímetros, que vai encaixar ali, e da onde que encaixar para cima, não se faz a desrama, e para baixo se desrama, que aí vira, e o que é chamado de diâmetro do núcleo nodoso.
Então, o núcleo de nó da árvore vai ter 8 centímetros. Essa é a ideia deles. Então, ou isso, 6, 8 centímetros de diâmetro de núcleo nodoso. Lembrando que tem que respeitar aquela questão do terço superior da copa, não eliminá-lo. E isso dá mais ou menos 50% da altura da árvore, né? Então é isso. Eu vou soltar o vídeo aqui de novo, talvez ele tenha um lagzinho por causa do que eu parei errado aqui, sem querer. Pode fazer uma demonstração aqui, o importante é ficar com o nó bem rente à tora, para diminuir a cicatriz e para você ter um padrão de madeira interessante sem nó. Então, bem rente a madeira, a gente conduz o serrote florestal, né? No caso, pode ter um prolongador para atingir maiores alturas, ou podão. Não só prolongador, como ele pode ter na base, nessa parte vermelha aqui, ele pode ter uma lâmina aqui também para galhos mais grossos. Porque você bate essa lâmina, corta a casca de baixo, para quando o galho for cair, ele não causar uma lesão e puxar a casca junto. Então, isso é muito comum. Época de fazer poda, desrama, época seca. Primeiro, menor taxa de crescimento. Segundo, menor propensão a ataque fúngico, né? Porque, querendo ou não, cortar o galho é uma ferida. Então, o tipo de ferramenta utilizada é amplo. Importante ser um serrote específico para poda de floresta. Aqui ao lado a gente tem o eucalipto. O manejo de poda foi feito. Percebam, por exemplo, esse eucalipto central aqui. Ele não foi feito a primeira desrama, que é até 3 metros de altura, porque provavelmente ele já foi escolhido para ser eliminado aqueles primeiros 666 eucaliptos a serem eliminados. Essa eliminação, ela pode ser, por exemplo, a primeira, ela pode ser uma faixa. Então, ao invés de eliminar aleatório, eu posso tirar toda a terceira, quarta linha. Então, vou por linhas e elimino a linha toda. Também pode ser, então esse é o sistematizado, ou pode ser o seletivo, onde eu vou selecionar as árvores. O seletivo você realmente seleciona, esse sistematizado você é mais rápido, né? Porque você não tem o tempo de seleção. Então aqui foi feito só o desramo, o desbaste ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então na teca também. Da mesma forma da teca, 2010, no auge da seca, 2011, esse ano agora, 2012, vai ser feita mais uma desrama. Vocês podem notar que tem algumas árvores que não foi feita essa desrama. Essas árvores são as que não têm qualidade para serraria, não tem potencial devido à tortuosidade, a defeitos de crescimento. Então esse material vai ser desbastado para madeira de energia, carvão, lenha, e as madeiras que já estão sendo conduzidas às desramas, subsequentemente, ano a ano, vão ser feitas essas desramas com o objetivo de ter qualidade de madeira. Outra coisa importante de ser observada nessa questão da desrama é não interferir no terço superior da copa. Então a intensidade de desrama tem que ser no máximo de 2/3 da copa, preservando o terço superior, senão a gente pode prejudicar o desenvolvimento da planta. Uma coisa que eu queria mostrar, pessoal, esse outro sistema que ele está aqui, não sei se vocês percebem atrás dele, tem uma aleia. Isso é um sistema, aqui é um sistema ILPF com a teca, e o outro aí sim o sistema de uso múltiplo. Beleza? Aqui um videozinho só para mostrar a dificuldade que é.
essa desrama em alturas maiores. Ou você usa um podão, igual passou o rapaz aqui, ou você usa um Tá escada. brincando, olha, é fantástico. É complicado. Bom, seguindo, o modelo de uso múltiplo alternativo por quê? Porque aquele você não dava uso na terra do espaço das árvores que você retirou. Deixa eu colocar o fone aqui de novo. Tá. Nesse alternativo, como é que funciona? Mesmo espaçamento, 3x2. Porém, nos 7 anos, eu já deixo 200, 300 árvores, que vai ficar até o final, e conduzo brotação. Então, nas outras árvores, vou conduzir brotação, e vou ter ciclos de 7 anos de madeira para energia, então, para carvão, conduzo brotação, e na segunda rotação, 14 anos, eu posso tirar tudo, já tem madeira suficiente para serraria, ou deixar mais 7, 21 anos. Isso depende da necessidade do produto, ou tirar parte e deixar mais um pouco, né? Tirar parte e deixar um pouco daquelas, deixar umas 100 daquelas 200 e pouco, que aí eu tenho madeira de 3 diferentes tamanhos, né? Então, aos 21 anos, corta essa madeira para serraria, as outras para carvão. Além disso, aqui eu vou mostrar preços, né, de cotações coisa. Vou tentar abrir e ver como é que está preço de floresta hoje, mas em geral na região acho que está uns 25, 35 reais o metro cúbico de madeira em pé, para lenha, e uns 150, 180 reais madeira para serraria. Então a diferença é muito grande. E o preço dessa madeira para serraria vem crise, vai crise, ele não muda. Ele é um preço mais ou menos fixo. Já o preço para o carvão, ele já teve 60, 80 reais o metro cúbico, hoje é 30. Então caiu muito esse valor depois da crise de 2008. Então é mais ou menos isso. Deixa eu parar aqui e entrar no não sei, florestas. Pessoal, aqui é a cotação de esses agrícolas do fechamento de 2018. Não está tão novo, mas são valores do eucalipto para energia, né? 38 em média reais o metro cúbico, uma média. E para serraria, 150 reais o metro cúbico. Então, são mais ou menos os valores que tem. Isso varia de região para região e está um pouco desatualizado também esses preços, mas não está muito fora disso não. A última forma de se arranjar uma floresta, então de modelos de plantio, seria os modelos em LPF. Eu não vou me adentrar muito nos modelos de LPF, porque vai ter uma aula especificamente de LPF, onde a gente vai ver como escolher, por que escolher, por exemplo, linha simples, dupla, tripla, dentre outras. Mas a integração em si, geralmente plantado leste-oeste, rotação de cultura agrícola e depois pastagem. Então, com aleias e menos quantidade de árvores plantadas, né? Então, seria um sistema de uso múltiplo, um modelo de sistema de uso múltiplo, de uso múltiplo não só da madeira, mas do solo e com diferentes culturas integradas. Então, seria um sistema integrado. Então, aqui eu vou parar, não vou falar mais de modelos de LPF, porque eu vou entrar em LPF especificamente. E aí eu quero que vocês se recordem daqueles modelos simples que a gente viu. Então, beleza? Então, só relembrando, a gente tem um modelo de uso múltiplo, onde a gente tem diferentes formas de utilização da floresta dentro da fazenda no tempo. E o plantio simples, com espaçamento definido
e colheita também definida. Então seriam os métodos e arranjos para plantio florestal.